Senhor Jesus, candidatos que somos ao aprendizado na escola do bem, ajuda-nos para que possamos aproveitar a oportunidade que nos oferta através da doutrina espírita, implantarmos a boa nova, que é a obra divina em nossos corações, para que assim possamos pautar os nossos atos e pensamentos na vivência do Teu Evangelho, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido. Nós vamos ler do Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e o versículo 26. André. Como foi dito, o evangelista João nos traz esta promessa de Jesus, que é a religião cósmica, que no momento certo viria. E no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, o evangelista, de forma poética, nos fala: se me amarem, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê e absolutamente não o conhece. Quando ele chegar, enxugar-vos-á todas as lágrimas, repetirá minhas lições, dirá coisas novas e ficará convosco até os fins dos tempos. Este Espírito de verdade é a doutrina espírita, o amor de Deus às criaturas humanas da terra, atormentadas e aflitas. É o amor de Deus para enxugar o nosso pranto e, mais do que isso, apagar as fontes que geram as nossas lágrimas, fazendo secar o nascedouro de nossas dores. E o Senhor nos mandou Allan Kardec para que o amor, a virtude por excelência, nos falasse da reencarnação, do ir e voltar para semear e colher, do intercâmbio das almas queridas que foram, mas vivem, e trazendo-nos a máxima da luz da caridade, para que as nossas vidas sejam de felicidade e paz. Jesus nos falou que há muitas moradas na casa do Pai, e Allan Kardec nos anuncia a pluralidade dos mundos habitados. Kardec nos traz a certeza da reencarnação,
Jesus. Ninguém chega ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele afirma. Kardec nos trouxe a máxima do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus é o caminho, Kardec as placas que indicam segue de acordo com essa orientação. Que não irá se perder, que não irá ser pego de surpresa, que quando cair numa encruzilhada, terá uma placa dizendo: continue por aqui. A doutrina espírita não nos proíbe de nada, mas nos mostra a consequência dos nossos atos. A doutrina espírita traz a mensagem para o nosso coração, quando ela diz: perdoe você, renuncie você, seja tu o sustento do teu lar, da paz, da serenidade. Em seu local de trabalho, seja a fonte de concórdia. Seja indulgente para as fraquezas alheias. Não julgue o teu próximo. A doutrina espírita nos fala que teremos a resposta da vida na vida que procuramos. Que nos é dado o livre-arbítrio de semearmos o que quisermos, mas que a colheita é obrigatória, quando o fruto ou o veneno daquilo que semeamos voltará para nós. Allan Kardec veio na época predita para nos trazer Jesus de volta, não o Jesus da cruz, mas o Jesus divino para os nossos corações. Allan Kardec é a chave, Jesus é a porta. Temos a oportunidade única, nesses momentos de transição, de através da doutrina espírita, abrirmos a porta do nosso coração, para que o amor de Deus, nos ensinado por Jesus, possa vir desbordar de nossas almas. Jesus nos trouxe quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Allan Kardec nos fala: ninguém chega a Deus se não levar junto com Ele gratidão, felicidade, alegria, satisfação, semeado no campo do próximo. Caridade, indulgência e perdão. A doutrina espírita nos faz cooperadores do Pai, nos faz que vejamos ao nosso lado o irmão, seja ele qual for. Se for um necessitado, estendamos a mão, numa palavra amiga, de conforto, de edificação, de sustento. Se soubermos ser espíritas, poderemos viver a experiência que um grande discípulo de Jesus viveu como espírita. Bezerra de Menezes, dias após a sua desencarnação, na instância espiritual, recebe a visita
de Celina, mensageira da Mãe Santíssima, que chega para ele instantes depois que os parentes, familiares e amigos o haviam recepcionado, e fala: sede bem-vindo, Bezerra. E lhe estende-lhe a mão e fala da felicidade que Maria Santíssima tinha de ver um triunfador dos ensinos de Jesus. E Bezerra, feliz, conversando com Celina, ouve cânticos lá fora do quarto que ele estava. E ele pergunta: Celina, que é isto? Vim de ver, Bezerra. E ela o pega e vão de encontro à janela. E Bezerra olha uma multidão de milhares de pessoas cantando. Celina, quem são eles? Não conheço ninguém. Ora, Bezerra, são as almas agradecidas pelo teu remédio, pela tua receita, pela tua palavra de consolo, ex-obsessores, ex-criminosos, doentes que tu destes a receita e o remédio, todos aqueles que estendeste a mão da caridade. E Bezerra, feliz, vê a multidão cantando em gratidão a ele, discípulo de Jesus. E é o mesmo que dizemos a Allan Kardec: triunfador, baluarte dos novos tempos, que cumpriu a sua missão e trouxe à terra a promessa de Jesus. Glória a ti, Allan Kardec, baluarte dos novos tempos. Teus discípulos hoje, jubilosos e agradecidos, te louvam e bendizem o teu nome. Glória a ti, Allan Kardec, que trouxe para o planeta Terra e derramou novamente os ensinos de Jesus através da doutrina espírita. Bom, João. Nós observamos, quando se fala em Consolador, o que Jesus é o Consolador e nós estamos em aflição, com tanta dificuldade, com tanta amargura em nosso coração. Necessário para que nós tenhamos a presença de Jesus em nós, os seus ensinamentos, nós entendamos as duas palavras, amor e caridade. O André falou ainda há pouco sobre Bezerra de Menezes. Se nós perlustrarmos toda a vida de Bezerra de Menezes, ele vivenciou o amor e a caridade. Porque às vezes nós entendemos a caridade de uma forma de dar um objeto material para alguém, mas nós esquecemos que a caridade ela é muito mais ampla do que apenas nós doar um objeto material. É por isso que se diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade material é a caridade moral. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre a necessidade da caridade, segundo São Paulo. Necessidade é quando nós temos a necessidade de alimentar para sobreviver ao nosso corpo material. Necessidade de alimentar o nosso espírito para nós continuarmos a caminhada espiritual. E Paulo vai dizendo, uma linguagem interessantíssima para nós absorvermos e meditar: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante. E quando eu tivesse dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então nós observamos que ele fala no amor, a doação total de nós a benefício do nosso semelhante. A caridade é paciente, a paciência entra, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho,
não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então nós vamos observando que as virtudes é necessária para nós fazermos caridade. E se não tiver virtude, é ter um ato material. Ele vai dizendo ainda, agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7, 7 e 13. Os irmãos já explanaram bem aqui, mas gostaria que para a gente aprender com a metodologia de estudo que Emmanuel nos traz. Na sua série Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Linha de Luz, ele retira versículos e discorre cada um daqueles versículos à luz do Evangelho. E seguindo essa metodologia de Emmanuel, gostaria de fazer uns apontamentos com relação a essa mensagem trazida por João. Lembrando que o apóstolo João foi o último a escrever o seu Evangelho, já bem velhinho, único dos apóstolos que não desencarnou martirizado, ou seja, que não foi violentamente assassinado, foi só João. E de todos é o mais espiritualizado, é aquele que nos apresenta um Jesus não humano, um Jesus divino que se fez homens para que nós homens nos tornássemos um dia divinos. Então gostaria, tentando aprender com o Emmanuel, fazer uma abordagem. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Nós conversamos em estudos anteriores que amar, conforme Jesus nos ensina aqui, é diferente da nossa forma de entender amar, né? Que a nossa forma de entender amar, quando dizemos que amamos alguém, nós já podemos entender, aquele alguém amado faz muito bem para aquele que ama, né? Porque o nosso amor é aquele que atende às nossas expectativas, aquele que nos serve, e por isso mesmo nós falamos que se quisermos saber se amamos alguém, é trocar a palavrinha amor por servir. A quem eu gosto e tenho satisfação e prazer em servir, aí então eu posso falar que eu amo. Porque normalmente nós gostamos de ser servidos. E aqui Jesus fala, se me amais, ou seja, se quereis me servir, guardai os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como amamos a nós mesmos. Eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quem que é o primeiro Consolador? Jesus. Ele é o primeiro. Mas como ele não ia ficar num corpo humano o tempo todo, ele não nos deixaria órfãos enquanto encarnados. Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. E esse Consolador, lembramos aqui, a primeira revelação trazida por Moisés, personificação de Moisés, a justiça. Depois o próprio Messias vem, o Cristo, traz a segunda mensagem, a do amor. E a terceira mensagem, que é o Espiritismo que vem trazer como um Consolador que fora prometido, não é na personificação de uma só pessoa, é uma doutrina. Por isso que vai ficar eternamente convosco. Não é Kardec. Kardec já foi. Kardec vai ficar aqui eternamente. Então é uma doutrina. É a doutrina espírita.
que não veio a doutrina espírita codificada por Kardec através dos ensinamentos dos espíritos de luz, que esses espíritos são o espírito de verdade, mensageiros de Jesus, que vem trazer de novo a sua doutrina, o esclarecimento de coisas que nós não tínhamos entendido naquela época. É essa doutrina que vai ficar conosco. É essa doutrina que vem nos esclarecer os ensinamentos de Jesus. Tirarmos os ensinamentos da letra, buscarmos a essência espiritual que há nesses ensinamentos. Os mentores espirituais desta casa, algumas vezes, falou para nós: meu filho está morrendo de sede e com os pés dentro d'água. Meu filho sabe onde é a fonte e, no entanto, está sedento de paz e felicidade. Vamos lembrar que um dos maiores expoentes desencarnados da doutrina espírita, mentor espiritual do Chico Xavier, quando ele encarnado, Emmanuel. Voltamos agora na época em que ele era senador romano, e com a alma dilacerada, pois dias atrás sua esposa havia sido martirizada no Coliseu, devorada pelos leões. E ele vinha na sua biga pela Via Ápia, quando os cavalos disparam, e ele tentando controlá-los, mais à frente havia um grupo, e um cristão desse grupo entra na frente dos cavalos, e é óbvio, por uma intervenção divina, os cavalos pararam, obedeceram ao comando desse cristão. E ele, agradecido e curioso, desce e vai de encontro àquele grupo. E lá estava o maior pregador de todos os tempos do Evangelho de Jesus, Paulo de Tarso. E Paulo, sem saber do que se passava dentro dele, fala umas palavras que iria marcá-lo para sempre. E Paulo havia dito a Jesus que iria fazer um trabalho de converter para Cristo mentes brilhantes que se haviam afastado do Evangelho. E então, com aquelas palavras, Públio Lentulus se desperta e vem a ser o Emmanuel que todos nós conhecemos e que a doutrina espírita deve dar. Também estamos na Via Ápia. E a nossa biga é a doutrina espírita, nos dizendo o caminho seguro para a nossa felicidade, para a alegria de quando nascermos para o plano espiritual, possamos chegar com a túnica nupcial que Jesus fala no Evangelho, que é tecida na vivência do Evangelho, na obediência a Jesus. Então nós estamos seguindo o nosso destino, e ele pode ser suave. Basta que nós trabalhemos, nos esforcemos por vencer a nós mesmos.
O único inimigo que nós temos são os nossos erros, as nossas imperfeições. O homem do orgulho, a mulher do orgulho e do egoísmo que trazemos de vidas passadas e que nos cabe agora destituí-los do nosso espírito e erguermos um novo altar, o altar da caridade, do perdão. Usemos de misericórdia para com os outros, para que tenhamos a misericórdia dos outros para conosco. Sejamos obedientes à lei de Deus, que nos pede, não fira quem quer que seja, e sim, seja o remédio à dor e o sofrimento. Allan Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, de modo categórico, o que semeamos quando encarnado e o que colhemos quando desencarnados. Lá ele mostra espíritos felizes, venturosos, desditosos, amargurados, desesperados. Única e exclusivamente devido aos nossos atos. Deus é a lei. E o Pai não pune ou recompensa a nenhum de seus filhos. Somos nós que, através dos nossos atos, tornamos o nosso caminho de flores ou espinhos. Somos nós. Na terra não existe injustiçados, existe injustos. Deus é tão misericordioso e nos ama tanto, que a única coisa que Ele não nos impôs, deixou que nós sigamos de acordo com a nossa vontade. Ele nos mostra o caminho, Ele nos traz a mensagem, Ele nos traz a orientação, a bússola do Evangelho. Mas somos nós que escolhemos o caminho que queremos seguir. E temos a oportunidade de fazê-lo com conhecimento da doutrina espírita. E temos a felicidade, tal qual Bezerra de Menezes, de acordo com a nossa capacidade, quando abrirmos a cortina dos nossos olhos no plano espiritual, pelo menos temos a felicidade de ver a graça de um sorriso, de um parente amigo, do irmão, de alguém grato de coração a coração por algum bem que fizemos e deixamos quando encarnado aqui de Deus. Bom, João. O Fernando comentou, Emmanuel nos traz no livro Linha de Luz um pequeno trecho do Evangelho comentando, chamado Com Amor. Nós falamos sobre a caridade e o amor, para a gente compreender na extensão que é o amor segundo os espíritos superiores. E sobre tudo isso, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar o serviço da redenção de si mesmo. Então é necessário o serviço para nós redimir a nossa parte espiritual, as nossas modificações dos vícios para as virtudes. O caminho do resgate permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, em dispensar revestidos nossa alma de caridade e amor sublime. Então nós observamos que caridade e amor, eles se entrelaçam para que nós possamos nos melhorar espiritualmente. A nobreza de caráter,
a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor, segundo o André falou sobre a túnica, é o tear divino, que os entrelaçará a tecer a túnica de perfeição espiritual. Então, para nós tecer a nossa túnica espiritual, é necessário o amor dentro de cada um de nós. A disciplina, a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Aí vem a pergunta: como é que nós vamos amar no serviço diário? Renovemos-nos no Espírito do Senhor e compreendamos nossos semelhantes, a parte de compreensão de uns para com os outros, principalmente os nossos inimigos, que é o mais difícil, é importante para a nossa redenção espiritual. Auxiliemos em silêncio, fazendo a caridade sem ostentação, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na cena evolutiva. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Dando continuidade na análise dos versículos de João, continua: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Salientando aqui que Jesus está falando com os discípulos. E nos evangelhos, o modo como Jesus falava com os discípulos é diferente de quando falava com os necessitados, diferente de quando falava com os fariseus e os escribas. Aqui é uma passagem que antecede a Páscoa que Jesus ia passar com os discípulos e depois percorreria todo o seu caminho de sacrifício até o martírio na cruz. Então, ele fala com os seus apóstolos sobre o Espírito de verdade. Verdade é um termo difícil de definição, mas a verdade que Jesus fala é da verdade espiritual. Poderíamos dizer, como analisado por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, em que ele fala que a verdade total é a luz total. Então, só os espíritos puros é que conhecem a verdade total. E essa verdade que ele está falando é da verdade espiritual, da verdade eterna, não das verdades passageiras do mundo. Então, dessa verdade que é, em suma, a conexão perfeita da criatura com o Criador. Então, quando ele fala com eles, o mundo não conhece essa verdade. O nosso mundo, ainda de expiação e provas, não conhece essa verdade. Não vê e não sabe quem é esse Espírito de verdade. Mas quanto a vós, falando com os apóstolos, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, os seus ensinamentos é que são a verdade eterna, que não depende do lugar, não depende do tempo. É desses ensinamentos que ele está falando. Se nós pensarmos um pouquinho, qual é a diferença do amor daquela mãe amorosa por seu filho lá no Antigo Egito, e que é submetida a uma dor terrível com a perda do seu filho querido, e o amor de uma mãe hoje que também perde o seu filho querido? Existe diferença do sentimento ou da dor? É menos dor hoje, ou é mais dor hoje do que era para aquela mãe
egípcia de 4.000 anos atrás? Não, porque nós estamos falando de um amor como verdade imortal. Essa verdade é imortal. Mudaram os trajes, mudaram as alimentações, né? Hoje já tem um carrinho de bebê para poder levar, já tem o carro, muitos têm até babás para poder cuidar, mas a essência não mudou. O amor grandioso de mãe, de cuidadora, de zeladora, de provedora é o mesmo, como a dor também daquela perda momentânea também é a mesma. Mas a diferença aqui é que para essas dores veio um Consolador. O primeiro, Jesus, que vem nos acolher, nos abraçar, nos confortar. E relembrando aqui o dizer de Maria Santíssima para todos os necessitados que passavam na sua casinha em Éfeso à procura de uma consolação: isso também passa. Só o amor de Deus que não passa. Todas as nossas aflições, todas as nossas dores vão passar. Elas têm dia certo e hora certa para acabar. Então é disso que Jesus veio nos falar como Consolador e nos deixou a doutrina espírita para continuar relembrando e aclarando os seus ensinamentos. A doutrina espírita não vem para tornar todas as pessoas espíritas, como nos diz o nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Vem para nos ajudar a nos tornarmos seres humanos de bem. Sejam judeus de bem, católicos de bem, evangélicos de bem, budistas de bem, hindus de bem, pessoas de bem. Então essa é a consolação. Allan Kardec nos fala no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, que fala sobre o homem de bem. Homem aqui, humanidade, homem e mulher. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. E Allan Kardec, no item 4, que ele trata dos bons espíritas, ele fala: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. O que acima que ele está falando, do homem de bem. Que ele caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois o mesmo é que outro. E é nessa lição que Allan Kardec vai dizer-nos que o verdadeiro espírita é aquele que luta por domar as suas más tendências. É aquele que se esforça por melhorar. Esse é o verdadeiro espírito. Aquele que está buscando ser um homem e ser uma mulher de bem. Não, João. O Espírito da Verdade traz para nós, realmente, nós alinharmos o nosso sentimento e pensamento segundo o Evangelho. O Evangelho nós sabemos aquele amor, caridade e fraternidade. E todas as vezes que nós nos esforçamos para sair das nossas dúvidas,